Deus não vai abençoar gente preguiçosa, Deus abençoa gente diligente. Não é sobre o quanto de dinheiro você ganha com o que faz, mas é estar onde tem que estar, trabalhando do jeito que tem que trabalhar, sem dar desculpa, sem olhar para trás. A vida é difícil para todo mundo, porque uns vencem e outros não, porque enquanto uns dão desculpa, outros trabalham. E eu serei do grupo que trabalha, eu serei do grupo que trabalha. Quantos serão do grupo que trabalha aqui? Vamos ouvir a palavra? Quantos amam a Bíblia? Você que está online vai ouvir a palavra. Abra lá comigo em Provérbios capítulo 13. Esse é o meu capítulo preferido de Provérbios. Provérbios 13, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Nós precisamos ler com cuidado esse texto. São palavras do homem mais sábio que já existiu. Ninguém construiu tanto como ele. Ninguém tomou tantas decisões sábias como ele. E ele deixou um livro de sabedoria na Bíblia. Estamos falando do filho de Davi, com Betseba, o rei Salomão. Salomão não está apenas informando conselhos, mas ele está nos dando uma chave. Uma chave que mostra um segredo de uma vida vitoriosa. Porque a bênção de Deus, ela só vem depois de você preparar-se para receber. Então temos que ler com muito cuidado, com muita atenção e com muita humildade. Diz assim em Provérbios 13: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto da sua boca o homem comerá bem, mas o que os infiéis desejam é a violência. Quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam a palavra mentirosa, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Feche os seus olhos. Pai querido, nesta manhã, nosso coração mais uma vez implora pela Tua voz. Precisamos tanto ter um encontro com a Tua doce presença, Pai. Enquanto Te ouvimos, alinha-nos. Encha-nos do Teu Espírito. Fala no oculto, fala em áreas da minha vida que eu nem sequer acreditava mais que pudessem ser mexidas. Visita os que estão aqui, os que estão online, quebra correntes, quebra cadeias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que tem pessoas que nunca vão sair do lugar. É exatamente isso que Salomão está falando. Essa é uma pergunta que acompanha a humanidade há anos. Por que algumas pessoas crescem, enquanto outras se mantêm as mesmas? Por que tem famílias que geração após geração prosperam, os filhos se tornando melhores do que os pais, e famílias que se mantêm as mesmas? Marcas se tornam referências como família de drogado, família de adúltero, família de mentiroso, família de dependente de jogo. Por que algumas pessoas chegam, por exemplo, aos 50 anos, melhores do que quando tinham 30 anos? E outros só ficam mais velhos. Não evoluem em nada, nem fisicamente, nem espiritualmente e nem intelectualmente. É como se estivesse só esperando os dias depreciarem a própria vida. Pessoas que a gente sabe que daqui a 5 anos vão estar muito melhores, financeiramente, emocionalmente, a família. E pessoas que daqui a 5 anos vão estar exatamente iguais. E 5 anos é tempo para chuchu. E a pergunta que eu faço: qual é o critério? Será que é o amor de Deus?
Será que é sorte? Ou oportunidade? Não. É comportamento. É o que Salomão está falando. Tem comportamentos que produzem crescimento. E tem comportamentos que produzem estagnação. Salomão vai mostrar para a gente que a maioria das pessoas não é parada pelo diabo, mas é parada por si mesma, pela forma como ela lida com o seu dia a dia, com a sua vida. É por isso que isso é tão precioso. Tem pessoas que vivem 50 anos e tem gente que vive a mesma coisa 50 vezes em um único ano. Então esse capítulo 13 de Provérbios, ele não está falando como alguém que está tentando ensinar o segredo da vida. Salomão já descobriu, entendeu? Tudo isso que ele está nos ensinando aqui, ele já viveu, ele já provou. Ele não está sugerindo, ele está afirmando para mim e para você que o que ele está ensinando aqui, de fato, deu certo com ele, porque ele cresceu fazendo isso. Ele prosperou fazendo isso. Ele se tornou uma pessoa sábia fazendo isso. A gente está falando de alguém que foi mentoreado por Davi, que ninguém construiu como ele, como um rei. Ele fez algo poderoso. Então ele vai falar de 5 coisas aqui. Ele vai falar sobre boca, ouvido, ele vai falar sobre mentira, ele vai falar sobre algumas coisas que eu quero conversar com você aqui. Porque eu não sei você, mas eu quero estar melhor daqui 5 anos. Eu quero que a minha família tenha um processo de crescimento. Eu quero crescer como pessoa. Quantos querem crescer aqui? Então nós precisamos tocar na ferida hoje, que é o que Salomão está fazendo aqui. É o que ele está fazendo. Ele vai falar sobre caráter. E ele descobriu uma verdade. Fala comigo, a maioria das pessoas não é destruída por inimigos externos, mas destruída por defeitos internos. Provérbios 13:1, ele vai dizer primeiro conselho: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Porque algumas pessoas simplesmente nunca saem do lugar, porque rejeitam correção. É isso que ele começa a falar. Rejeitam correção. Veja, Salomão não está separando inteligentes e ignorantes, porque ele está dizendo que tanto o inteligente, o sábio, como o ignorante, ambos receberão correção. Os dois serão corrigidos. A diferença do tolo para o sábio é como ele reage à correção. É como ele se porta quando alguém diz: você está errado. Pessoas que não aceitam correção não prosperam. O sábio escuta, o tolo se ofende. O sábio muda, o tolo quer uma explicação melhor, ele quer justificar. O sábio corrige a rota, o tolo justifica o erro. Davi é um grande exemplo disso, quando ele peca, e você sabe o pecado dele. Natã, o profeta Natã vai apontar o dedo dele e dizer: ó, Deus viu o seu erro. E ele responde lá em 2 Samuel 12:13. Então Davi disse para o Natã, Davi disse para Natã: pequei contra o Senhor. Acabou. Não tem mais, não tem menos, não tem, foi culpa do fulano. Agora quando você vai comparar com o rei Saul, quando pecou também, e o profeta Samuel foi confrontá-lo, Saul, diferente de Davi, diz: a culpa é sua, Samuel, a culpa é dos filisteus, a culpa é dos soldados. A diferença de um para o outro, ambos foram corrigidos. E o pecado de Davi foi muito mais grave do que o pecado de Saul. Davi adulterou, Davi matou. Saul entregou uma oferta no lugar do profeta. Não dá nem para comparar a gravidade dos pecados, mas a reação de um fez com que ele se tornasse alguém que perpetuaria no trono, mas a reação do outro acabou o reinado dele. Davi seguiu em frente, Saul terminou. Por quê? Porque Deus ama aquele que aprende a ouvir. Quem avança, aprende a ouvir. A presença de Deus permaneceu na vida de Davi, e a presença de Deus não permaneceu na vida de Saul, porque não é sobre o pecado, é sobre quanto eu aceito ser corrigido. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca é quanto você errou, não é sobre a gravidade do seu erro,
mas é sobre a sua reação à repreensão. Quem você é quando Deus te repreende? Quem eu sou quando pessoas importantes me repreendem? Saio pisando duro, saio nervoso, porque toda pessoa que caiu primeiro, ela ficou surda. A surdez espiritual, a surdez de só eu estar certo. Quando Roboão, lá em 1 Reis 12, ele rejeita o conselho dos anciãos, ali Roboão perdeu o reino. Quando Uzias também deixou de ouvir, ele vai morrer e terminar a vida leproso. Quando a gente lembra de Absalão, filho de Davi, quantos e quantos avisos Absalão teve, mas morreu com a cabeça entre os galhos, com uma espada cravada nele. Tudo porque todo grande homem, quando perde a capacidade de ouvir, perde a capacidade de aprender. Que Deus os livre disso. Que Deus livre nossas empresas do orgulho, livre nossas casas do orgulho, que Deus livre nossas famílias do orgulho, porque o orgulho é a doença que convence uma pessoa doente que ela não precisa de tratamento. Está morrendo, mas eu não preciso. Está perdendo tudo e eu não preciso. Está tudo vazando entre os dedos, mas eu não preciso. Levanta as mãos para cá. Deus vai quebrar resistências antigas hoje. Existem pessoas aqui que amam ser elogiadas e odeiam ser corrigidas, mas a Bíblia diz que quem ama o elogio mais do que a correção, escolhe o conforto ao invés do crescimento. E você não tem tempo para ter conforto, e você vai crescer. Fala comigo: eu vou crescer e eu vou aprender a ouvir. Coloca a mão no seu ouvido e diga: eu vou aprender a ouvir. Salomão está dizendo: quem não aprendeu a ouvir? O sábio ouve a instrução do pai, o zombador não ouve a repreensão. Não ouve. Não ouve. Precisamos aprender a não rejeitar a correção. Ouça pessoas que entendem do que você está fazendo. Pergunta opinião para gente que já viveu. Não é qualquer orelha seca não. Pergunta opinião. Assim você prospera. Porque algumas pessoas nunca sairão do lugar. Salomão diz no versículo 2: do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é a violência. Pessoas não saem do lugar porque destroem a vida com a própria boca. Ele começa falando do ouvido e agora ele vai falar da boca. Porque depois de aprender a ouvir e a aceitar a repreensão, você precisa aprender a falar. O que ele está dizendo é: olha, você não vai comer do fruto do seu dinheiro. Você não vai comer do fruto das suas amizades. Você não vai comer do fruto da sua sorte. Você não vai comer do fruto dos seus contatos. Você vai comer do fruto da sua boca. Isso aqui é pesadíssimo. Eu vou comer do fruto da minha boca. A vida que eu vou ter depende da minha boca. Porque palavra cria atmosfera. Palavra molda ambiente. A gente diz assim: nossa, tem alguma coisa, um peso na minha casa. Olha para a sua boca. Nossa, tem um clima pesado aqui nesse ambiente. Olha para a sua boca. Você está comendo do que você fala. Não adianta terceirizar a responsabilidade. Existem pessoas que entram numa sala e elas são embaixadoras da paz. A pessoa entra, é paz para todo lado. O olhar, o semblante, as palavras. Mas tem pessoas que são embaixadoras da guerra. Entra, destrói, estressa, deixa todo mundo nervoso, pressiona. Há pessoas que entram num ambiente e são pessoas que pacificam conflitos, resolvem. O que está acontecendo, pessoal? Não, vem cá, vamos resolver aqui. O que está acontecendo? Fala aqui. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Isso não leva a lugar nenhum. Vamos aqui, vamos orar. Peraí, vamos orar. Orando resolve tudo. Há outros não. Há outros que fazem questão de fabricar o conflito. Olha, ainda você está sabendo de pouca coisa ainda. Eu sei mais. Deixa eu te contar o que eu fiquei sabendo ontem, fresquinho. Aquela fulana não presta mesmo. E aí vai. Isso acontece dentro da igreja. Isso acontece na família. E Salomão está falando: olha, pessoas que prosperam, pessoas que avançam, aprendem o segredo de que suas palavras produzirão frutos. Você vai comer daquilo que sai da sua boca.
E eu pergunto, vai ser um fruto bom ou vai ser um fruto ruim? Nenhum casamento acaba de repente. O dia de ir no cartório assinar o divórcio começou quando palavras começaram a matar lá atrás. Palavras feias, palavras tomadas de ódio. E o fruto agora é o divórcio. As empresas, não é que quebra porque o produto não está vendendo. Tem funcionário desmotivado. Tem gente que não tem lealdade porque o ambiente da empresa, o ambiente comercial, o ambiente profissional é um ambiente que não tem comunicação sadia. É um desrespeito. Amizades não terminam de repente. Pô, fulano ali, mas é um monte de brincadeira de mau gosto. É um monte de coisa que fala atravessado, indireta. E aí a amizade vai embora porque apodreceu a conversa. Conversas podres acabam com tudo. E aí a gente fica dizendo, Deus, me dá uma colheita, me dá uma colheita, Deus me prospera, mas minhas palavras produzem podridão todos os dias. E eu não percebo porque eu estou tão surdo e cego para ouvir o que eu estou falando. Jesus disse lá em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. Temos que aprender a limpar o coração, porque isso aqui não é brincadeira, gente. Falar não é só sobre, escapuliu, eu falei sem pensar. Isso aqui está gerando vida ou morte. Você vai comer do que está falando. Se você passa a vida inteira fazendo fofoca, não é a pessoa que você faz fofoca que vai sofrer as consequências, é você. Porque a Bíblia não diz que o outro vai comer do fruto da sua palavra. A Bíblia diz que você vai comer do fruto do que você fala. Quando eu calunio alguém, quando eu minto, quando eu invento história, não é o outro que vai se prejudicar, por mais que ele possa até chorar pelo que eu estou falando, por mais que eu possa até ferir alguém, mas o maior prejudicado é a minha vida. Eu vou comer do que estou falando. O problema nunca é a boca. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, porque o problema é o coração. É aquela pessoa que vive espalhando veneno, e ela só está revelando que a fonte dentro dela também é veneno. Gente que só fica pelos cantos. É por isso que a vida não vai para frente. Então ele fala do ouvido, ele fala da boca, mas aí ele vai mais a fundo. No versículo 3, ele fala quem guarda a boca. Ele continua falando da boca. Quem guarda a boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba. Então agora ele aprofunda. Ele fala primeiro, olha, fala direito, fala bem, não fala mal de ninguém, porque você vai comer do fruto disso. Aí no 3 ele vai de novo para a boca e ele fala o seguinte: agora, além de falar direito, aprenda a falar menos. Falar menos. Porque quem fala demais pensa menos. Nós não podemos falar mais do que pensamos. Isso aqui é um segredo para a vida. É uma chave de alguém que venceu e está nos ensinando. Não basta apenas usar a boca corretamente. Eu não falo palavrão. Graças a Deus, eu parei com aquelas palavras horríveis que eu falava. Mas nós temos que saber também o quando e como falar. E por isso que temos o Espírito Santo para nos ensinar. Como e quando. Uma coisa eu aprendi, gente, que nem toda verdade precisa ser dita. Eu tenho que falar porque, olha, quando eu vejo as coisas eu tenho que falar. Quem disse? Você é o dono da verdade? Não, eu falo mesmo. Eu vejo as coisas erradas e eu tenho que falar. Talvez é errado para você. A sabedoria vai te ensinar que até um tolo se passa por sábio quando fecha a boca. E tem verdades que tem que ser ditas na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Porque o remédio certo, pega lá um Buscopan, pega lá uma Novalgina e toma o vidro todo para ver se você fica saudável. Você vai para o hospital, porque ela tem uma gota, uma posologia determinada para aquele momento, para aquela dor. Não dá para sair falando. E Salomão está falando, quem guarda a boca guarda a vida. Mas quem fala demais vai se lascar todinho, vai se arruinar.
Tem guerra que não é para você participar, gente. Tem provocação que não é algo para você entrar. Tem batalha que você tem que passar pela tangente, não é problema seu. Olha o texto, não diz que quem guarda dinheiro guardará a vida. Não diz que quem guarda patrimônio guardará a vida. Não diz que quem guarda quem guarda a boca guarda a sua reputação. Eu não quero ser conhecido como um homem fofoqueiro. Eu não quero ser conhecido como uma pessoa barraqueira. Eu não quero ser conhecido como alguém intolerante. Eu não quero ser conhecido como alguém pavio curto, porque pessoas assim não chegam em lugar de governo. Pessoas assim não chegam em lugares de decisão. Lugares de decisão exigem pessoas com cabeça boa. Pessoas que primeiro pensam, depois falam, e não falam para depois pensar. E nessa igreja nós vamos tomar decisões. Você foi chamado para governar a sua casa, e não para ser governado pelos acontecimentos. E para governar a casa, para governar a empresa, para governar a vida, para ter lugares de destaque na sociedade, você precisa aprender a controlar o que fala, como fala. Ah, pastor, mas eu não sou assim. Então tem que aprender. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar. Nós temos que aprender. Salomão está dizendo isso. Quem guarda a boca, guarda a vida. No original fala que quem guarda a vida, conserva a alma. Essa alma aqui é onde tem as revelações de Deus. Na alma está suas emoções, na alma está suas feridas, na alma fica as suas angústias, suas memórias. Salomão está dizendo que quem não controla a boca acaba se autoferindo, porque a gente fala sem pensar e no outro dia fica como: ai, o que eu falei, meu Deus, eu não devia ter falado. É assim ou não é? Para que eu fui falar aquilo? Não dá para voltar atrás. Para quê? Aí passa um dia angustiado. Eu já me arrependi tanto de falar coisa, gente. No calor da raiva, você vai lá e fala. Aí depois fala: meu Deus, para quê? Eu me expus. Eu dei o prato cheio para o meu inimigo ter o que usar contra mim. Não precisava ter falado, não precisava ter exposto aquilo, não precisava ter jogado esse jogo sujo. E aí a gente fala demais, falando coisas para pessoas erradas. A gente fala demais, abrindo o coração para gente errada, desabafando. A gente fala demais, pega lá um projeto lindo que Deus te deu e conta para gente invejosa. Fala demais, celebrando uma conquista antes da hora. Não assinou ainda, não comprou ainda, não viajou ainda, não está nada no papel ainda, não registrou em cartório ainda, e a gente já está lá celebrando com um monte de gente. Confia cedo demais. Vou te dar só alguns exemplos básicos da Bíblia. José se lascou todinho porque contou o sonho cedo demais para os irmãos. Sansão morreu como um palhaço cego porque contou um segredo para alguém que não devia. E eu vejo Jesus várias vezes, tanto em Mateus 8,4 como em Mateus 7,36, Jesus arrebentava assim, fazia milagres. Olha lá, logo depois do milagre, o que ele disse? Olhe, o que ele disse? Não conta isso para ninguém. Ele acabou de fazer um milagre, o que ele disse? Por quê? Vai me atrapalhar. Quer ver outro exemplo? Marcos 7,36, põe aí. Jesus ordenou: não lhes contem isso a ninguém. Mas o que o povo fazia? Quanto mais proibia, Por que Jesus falou isso? Porque nem todo mundo que pergunta sobre a sua vida está realmente preocupado com você. Algumas pessoas apenas estão coletando informações. Você tem que entender isso. Tem gente só querendo informação, detalhe. Como é que você está? E aí, o casamento melhorou? Ele voltou para casa? E ele está ali com a caderneta, anotando o capítulo do dia. E aí, como é que está o tratamento de saúde? Você está tão abatidinha, como é que está hoje? Certo? E a pessoa querendo que você morra. E aí, seu filho, como é que está, hein? Saiu das drogas já, menina? Estou orando tanto por ele. Mentira. Não ora nem pelo filho dela, vai orar pelo seu. E aí você vai lá: ai, deixa eu te contar os detalhes dessa semana. Não conte sua vida para quem apenas quer informação dela.
Não conte. Vou falar uma coisa para você: o silêncio é a linguagem dos fortes, e a necessidade de explicar é a linguagem dos inseguros. Você é forte ou inseguro? Fortes dizem, tá tudo bem. Inseguros dizem, ai, tenho que te contar cada detalhe dessa semana. Sua confiança está no Senhor. Levante sua mão para cá. Você não é inseguro, você é forte. E Deus te dará a capacidade de fechar essa matraca em nome de Jesus. Vai abrir a boca pouco para falar coisas boas. E quando não tiver o que falar, vai ficar com a boca fechada, porque você vai avançar em 2026. Você vai prosperar. Você vai aprender a ouvir a repreensão. Vai falar coisas boas, vai falar pouco, para a glória de Deus. Vai falar. Deus me revela aqui que há pessoas nessa igreja e aí online que estão exaustas, não porque o inferno atacou você, mas está exausta porque explicou demais, respondeu demais, justificou demais, tentou convencer demais. Jesus ficou em silêncio diante de Herodes. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. Jesus ficou em silêncio diante das acusações. Porque maturidade é entender que nem toda batalha merece a minha energia. E eu declaro em nome de Jesus, você vai parar de ser pavio curto. Deus te dará um pavio longo. E levanta a mão para cá. Deus está levantando uma geração que não vai convencer pessoas, ou tentar convencer pessoas que decidiram não acreditar em você. Você vai ter sabedoria. Você não precisa provar seu valor para todo mundo. Você precisa permanecer fiel ao propósito que Deus declarou sobre você. Um propósito de paz. Coloca a mão na sua cabeça. Diga, eu não vou perder a minha paz, em nome de Jesus. Então Salomão fala sobre ouvir. Salomão fala sobre falar coisas boas. Ele fala sobre falar pouco. E ele fala no verso 4: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Esse versículo deveria assustar muita gente. Muita. Por quê, pastor? Porque o preguiçoso do texto não é alguém que não tem sonhos. O preguiçoso é alguém que sonha, e sonha muito. Normalmente a gente olha para um sonhador e bate palma para ele. Mas o sonhador do texto é exatamente o preguiçoso. Ele sonha, ele deseja, ele quer, ele anota, ele escreve, ele imagina. Ele é um sonhador. Ele é alguém que aprendeu a sonhar, mas ele continua no mesmo lugar. Ele não se move. E pessoas que não avançam são exatamente assim. Não é a falta do desejo, é a falta da ação. É por isso. E a gente vive numa geração apaixonada por inspiração. Eu quero ser inspirado, eu quero ser inspirado. Eu vou num lugar para ser inspirado. Eu vou na Lírio para ser inspirado. Nossa, eu vou naquela empresa para ser inspirado. Eu gosto de ser inspirado. Mas Deus continua apaixonado pela diligência, pelo trabalho, pelo movimento. Tem gente assistindo vídeo de sucesso. O camarada assistiu Pablo Marçal, Thiago Brunet, Diego Menin. Apareceu, maratonou sermão, assistiu tudo. Leu livro de sucesso, fez seminário de sucesso, foi para estádio, posta sobre sucesso, todo dia tem algo de sucesso, mas não faz nada. Nada. E Salomão está falando que o preguiçoso, ele deseja. Então ele deseja, ele fala bonito, ele tem projetos, ele se veste bem, mas ele não consegue nada. Por quê? Porque ele destrói o que poderia, que é a ação. Salomão está falando que querer não é suficiente. Eu também quero um monte de coisa. E eu digo para você, o homem mais sábio do mundo está dizendo, querer não é suficiente. Você pode desejar um casamento maravilhoso. Se você não levantar essa busanfa da poltrona e investir no seu casamento, você nunca terá um casamento melhor. Você pode querer muito ser um empreendedor. Se
você não tiver humildade para começar com pouco, porque hoje todo mundo quer vencer na vida, mas tem vergonha de começar. A pessoa, ela quer começar com um carro importado, com escritório na Berrine, no Brooklyn. Ela quer ter funcionário, mas a pessoa quer prosperar e não quer trabalhar. Hoje, em muitas empresas, patrões têm que ficar com dedos assim para pedir para o funcionário entregar um pouco mais. O Brasil é o país do mundo que mais tem processo trabalhista. E eu não estou falando que não é justo processar uma empresa. Mas se você juntar todos os processos trabalhistas do mundo, não dá a quantidade de processos que existem no Brasil. Porque hoje tem pessoas que entram na empresa já pensando assim: a hora que eu sair daqui, eu vou processar. Quando a gente deveria dizer assim: eu vou trabalhar para pagar minhas contas. Porque eu não quero ter que dar o pão para os meus filhos fruto de um processo. Tirando as questões de processos legais, justos. Mas nós não podemos criar uma mentalidade onde algo que não seja o meu trabalho vai trazer o pão para a minha mesa. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu quero crescer, eu preciso mudar. Veja Noé, gente. Noé, enquanto todo mundo ria, ele construía. O Neemias, todo mundo criticava e o camarada colocava tijolo em cima de tijolo. Davi, enquanto os irmãos observavam, ele treinava, ele trabalhava. Eu quero declarar uma palavra: seu sonho não vai resolver seus problemas. Sonho mostra destino, trabalho constrói o caminho. E eu declaro que teremos uma igreja de trabalhadores, pessoas que não têm medo de levantar para trabalhar, pessoas que não têm medo do frio, pessoas que não têm medo da chuva, pessoas que não têm medo de calejar as mãos para trabalhar, pessoas que não têm medo e não têm tempo para ficar ofendido, porque eu tenho um futuro para construir. A Bíblia diz, gente, que o milagre não é gerado na preguiça. Milagre é gerado quando eu faço tudo o que posso fazer. E quando Deus vê que eu faço tudo o que posso fazer, Ele abre os céus, Ele prospera, Ele envia corvos, Ele envia provisão, Ele envia maná. E eu declaro o espírito da preguiça caindo no nosso meio. Deus não vai abençoar a gente preguiçosa, Deus abençoa a gente diligente. Não é sobre o quanto de dinheiro você ganha com o que faz, mas é estar onde tem que estar, trabalhando do jeito que tem que trabalhar, sem dar desculpa, sem olhar para trás. A vida é difícil para todo mundo, porque uns vencem e outros não, porque enquanto uns dão desculpa, outros trabalham. E eu serei do grupo que trabalha. Eu serei do grupo que trabalha. Quantos serão do grupo que trabalha aqui? Trabalha. Ensine seus filhos a trabalhar. Tem algo profundo aqui, que ele fala que o desejo do diligente, põe o 4 de novo, o desejo do diligente, olha aqui ó, o preguiçoso nada consegue, deseja e nada consegue, mas o desejo do trabalhador, os dois desejam, o desejo do trabalhador não é que é satisfeito, observe essa palavra, não é que Deus vai satisfazer o que você quer, mas Ele vai ser amplamente satisfeito. Então, se eu desejar e trabalhar, há uma palavra para você. Se eu desejar e trabalhar, há algo poderoso aqui. Porque Deus não está falando apenas de bolso. Esse amplamente está falando de alma. Então não é só que eu vou ter saldo na conta bancária. Não. Está falando aqui não de gente rica. Porque tem muita gente rica e vazia. Tem muita gente com grana que daria tudo para ter paz. Tem muita gente famosa, novela, vazia. Tem muito político roubando nesse país, que pode ter o que for em casa, o que for de dólar, euro, o que for, e está vazio. A Bíblia não está falando só sobre ter grana. A Bíblia está falando sobre ter uma satisfação que nasce quando você sabe que foi fiel a Deus, e Deus colocou algo nas suas mãos. Levanta a mão para cá. Deus está prestes a abençoar pessoas que decidiram abandonar desculpas. Eu declaro que há portas que vão se abrir para quem deseja e trabalha, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Receba prosperidade na sua vida. Então ele fala do orgulho, ele fala da língua, ele fala do silêncio, ele fala da diligência, e chega na última, ele fala do caráter.
Verso 5 de Provérbios 13. Salomão diz: os justos odeiam a palavra mentirosa, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Agora Salomão chega na base de tudo. Ele fala do caráter. Porque você pode ser inteligente, talentoso, comunicativo, trabalhador, influente. Todo mundo gosta de você. Você é uma pessoa nota 1000. Mas se o seu caráter quebrar, tudo quebra junto. O texto não diz apenas que o justo evita a mentira. Põe de novo o texto. O texto diz que o justo, ele odeia. Existe uma diferença entre evitar e odiar. Porque quem evita faz o que pode, ainda negocia um pouco. Mas quem odeia nem olha para a mentira, não tem brecha, nem começa a falar. Ah, me escuta, depois você decide. Não, eu nem quero ouvir. Eu nem quero que isso penetre a minha mente. Quem odeia não brinca. Quem odeia não flerta. Quem odeia a mentira não abre espaço. E aqui está um dos maiores problemas da nossa geração. As pessoas não odeiam mais a mentira, elas administram a mentira. E a mentira cobra um preço alto, porque cada vez que você mente, você precisa mentir de novo. E depois você tem que mentir de novo. E depois você tem que mentir de novo, até que você se deforme completamente. Até que você não se reconheça mais em frente a um espelho. Até que você olhe e diga: eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa na minha casa, sou uma farsa no meu trabalho, eu sou uma farsa para mim mesmo. E aí começa a mentir, sabe aonde? No currículo. Dizendo: se eu não colocar que fiz mais cursos, ninguém me contrata. Mas você quer que Deus abra a porta para você, ou você quer que o capeta abra a porta para você? Você acha que Deus vai abrir uma porta para você se você tiver um currículo inflado de cursos que você não fez, de faculdades que você não fez? Davi não tinha nenhum currículo e Deus o levantou. O sacerdote não viu ele, o pai não viu ele, os irmãos foram colocados à sua frente, mas Deus o viu. E quando Deus vê uma pessoa, o currículo pode ser o menor, mas se for fiel ao Senhor, vão ter que engolir essa pessoa. Vão ter que engolir, porque é o Senhor que promove o homem. A gente mente sobre vendas. Todo mundo gosta de contar um pouco mais vantagem do que todo mundo. A gente mentimos para vender um produto. Dizemos que ele tem uma característica que não tem. Se você é vendedor, por mais que você saiba a realidade, diga a realidade. Mentimos no relacionamento. Mentimos para pessoas, falamos que amamos quando não amamos, somos fiéis quando não somos fiéis, mentimos sobre quem somos, mentimos sobre o que sentimos. Muitas vezes a gente nem ama e fica falando: eu te amo, só para ter uma noite com a pessoa, só para tirar uma casquinha ali. Eu te amo, você é a mulher da minha vida, e por dentro dizendo: é só essa noite, amanhã já era. Mentimos. E depois a gente fica chocado quando uma estrutura inteira desaba. Meu Deus, o que aconteceu? É muita macumba, é muita perseguição, porque a mentira tem uma característica demoníaca. Ela resolve o problema de hoje, gerando um desastre amanhã. E eu não quero viver um desastre amanhã. Você quer viver um desastre amanhã? Então acabe com a mentira hoje. Destrua a mentira hoje. Pastor, mas o preço é alto. Pior do que o preço de destruir a mentira hoje é viver um desastre completo amanhã. Aquilo que parece vantagem é uma armadilha. Parece proteção, mas é destruição. Parece inteligência, mas é sabotagem. E eu declaro que a mentira cai por terra hoje. Lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira morrem. Não é porque eles entregaram pouco dinheiro, não. É porque eles mentiram. Eles disseram que iam entregar um valor e mentiram. Deus não estava preocupado, Deus não pediu nada para eles, mas eles mentiram. Acã esconde dentro da sua tenda algo que não poderia esconder, e quando perguntam, ele diz: não esconde nada. E uma nação inteira perdeu uma batalha por causa de um homem que escondeu um elemento que Deus mandou destruir dentro da tenda. A sua casa inteira pode chorar sangue, a tua casa inteira pode ser destruída por mentira.
Judas, durante anos, fingiu ser quem não era. Durante anos, enfiou a mão no tesouro. Durante anos, roubou. Ele era o tesoureiro de Jesus. E aí, um dia, terminou enforcado, porque esse é o preço da mentira. E o problema da mentira não é apenas o que ela faz com os outros, mas é o que ela faz em mim. Eu vou morrendo, vou sendo destruído, uma mentira após a outra, até que eu olhe no espelho e viva o que Salomão disse: o ímpio traz vergonha e desonra. Vergonha e desonra. Dinheiro pode ser recuperado, empresa pode ser recuperada, patrimônio pode ser recuperado, mas a confiança é muito difícil. Escuta aqui, a confiança é a coisa mais difícil de reconstruir na vida. Alguém voltar a confiar em alguém é uma das coisas mais difíceis. Então, por favor, leva anos para construir um nome e segundos para destruí-lo. Leva anos para levantar uma reputação e segundos para arrebentá-la. Repita comigo: quem protege a verdade protege o futuro. Proteja o seu futuro. O que Deus está prestes a fazer na sua vida exige verdade. O avivamento que você está buscando exige verdade. A cura que você está buscando exige verdade. A promoção na empresa que você está buscando exige verdade. O avivamento exige verdade. A restauração da tua família exige verdade. Repita comigo: o que Deus vai fazer exige verdade. Coloque-se em pé, por favor. Esse é o homem mais sábio que já existiu. Ele entregou 5 chaves para nós. Primeiro é o orgulho. Você precisa começar a ouvir a repreensão e aceitar, senão você não sai do lugar. O segundo é a tua língua. Pare de usá-la para destruir pessoas. Pare de usá-la para destruir famílias. Pare de usá-la de forma ruim, porque só está revelando o seu coração. A terceira: tenha domínio próprio. Fale menos, pense mais. Quarto: enfrente a preguiça. Sonhe, mas trabalhe. Para de viajar na maionese. E quinto: construa uma vida na verdade. Na verdade. Agora escute: nenhum desses itens aparece de repente. E eu não estou dizendo para você sair desse culto mudando tudo, mas é pensar em qual desses 5 hoje mais a minha vida tem problemas. É ouvir, é falar coisa ruim, é falar muito, é a preguiça ou é a mentira? Ninguém acorda destruído. São pequenas decisões que vão pouco a pouco. Decisões, concessões, desobediências, desvios. Mas assim como uma vida é destruída aos poucos, uma vida também pode ser consertada aos poucos. Ouvir mais, aceitar a repreensão, falar coisas boas, falar pouco, ser trabalhador, não mentir. Isso vai colocando minha vida no eixo. E eu quero avançar. Quantos querem avançar aqui? Feche os seus olhos. Fala comigo: Deus, eu preciso voltar a ouvir. Deus, eu quero controlar minha língua. Deus, me ensina a ficar em silêncio. Deus, me faça vencer a preguiça. Deus, eu escolho a verdade. Feche os seus olhos e comece a orar por si mesmo. Comece a pedir a Deus misericórdia nesta manhã. Comece a dizer ao Espírito Santo: me ajuda a mudar meu comportamento, Senhor. Eu preciso enfrentar o meu comportamento, Senhor. Eu não quero colecionar desculpas, eu quero produzir frutos. Eu não quero colecionar desculpas, eu quero produzir frutos. Eu sinto algo forte para declarar nesta manhã. Pessoas que chegaram aqui desacreditadas, oh meu Deus do céu. Pessoas que entraram aqui com problemas na vida. O Espírito Santo está mostrando que algumas portas estão sendo fechadas, não pela perseguição, mas porque havia algo fora do lugar na sua vida.
E hoje princípios vão ser restaurados aqui para a glória de Deus. Eu declaro nesta manhã crescimento voltando para a sua vida, porque um homem e uma mulher alinhados ao propósito de Deus é um homem e uma mulher que cresce. Um homem e uma mulher alinhada à glória de Deus é alguém que prospera. Comece a dizer: Deus, me molda, Pai, me molda, me molda, me molda. Eu estou melhorando a partir de agora. Espírito Santo, me ajuda a sair dessa situação, porque eu não quero ficar 5 anos igual, eu não quero envelhecer igual, eu não quero, meu Deus, passar a minha vida aí prostrada, eu não quero sair só do lugar e ser o mesmo, eu quero prosperar. Deus, eu quero, cuida do meu orgulho agora. Nós quebramos o nosso orgulho, quebramos o nosso orgulho, quebramos o nosso orgulho. Eu preciso aceitar a repreensão, eu preciso aceitar que tenho que melhorar, meu Deus. E não é possível que só eu seja o dono da verdade, não é possível, meu Pai, que tudo me ofenda, tudo, eu não paro em lugar nenhum, ninguém pode falar nada, o tempo todo eu estou saindo das coisas, o tempo todo eu estou nervoso, não posso, meu Deus. É por isso que minha vida está parada, é por isso que nada está dando certo. Obrigado por falar comigo, Senhor. Eu também quero orar pela minha língua, Pai. Eu não quero mais fazer fofoca, eu não quero mais mentir, eu não quero mais ter conversa com fofoqueiro, eu não quero mais ter conversa com mentiroso, eu não quero mais ter conversa com caluniador. Eu vou mudar minha rede social, eu vou mudar as páginas que eu visito. Chega de ouvir por programa de fofoca, chega, a minha boca é santa, eu quero profetizar, eu quero falar do céu, eu quero falar do amor de Deus, eu quero falar da salvação, eu quero falar da vida eterna, Pai. Me ensina a ser sábio, Pai. Eu quero falar do jeito certo, não é porque há uma verdade que tem que ser dita de qualquer forma. Eu quero aprender a segurar minha boca, eu quero aprender a ter silêncio, eu quero aprender a esperar pelo Senhor. Me dá sabedoria para o teu povo, meu Pai. Dá sabedoria para o teu povo, meu Pai. Dá sabedoria, meu Pai. Dá sabedoria. Eu não quero ser envergonhado pelas minhas palavras, eu não quero ser envergonhado por ser um inconveniente, eu não quero ser envergonhado por falar sem pensar, eu não quero ser envergonhado, meu Deus, porque é isso que acontece, é vergonha. Eu não quero ser envergonhado, meu Deus. Eu preciso ser sábio e dar sabedoria, meu Pai. Eu te peço, dá sabedoria, meu Deus. Dá sabedoria para o teu povo, meu Pai. Sabedoria. E nós declaramos agora o tempo de trabalho. Vamos parar de contar história e vamos trabalhar. Vamos enfrentar, sonhar e trabalhar, amplamente atendido. Maturidade espiritual é continuar confiando em Deus, mesmo quando você não está entendendo absolutamente nada. Porque quem explica o teu Deus não é a tua dor, quem explica teu Deus é a palavra. Quem explica teu Deus não é o câncer, quem explica teu Deus é a palavra. Quem explica o tamanho do teu Deus não é teu desemprego, quem explica o tamanho do teu Deus é a palavra. Quem explica teu Deus não é quem te traiu, quem explica teu Deus é a palavra. Não é o teu momento que diz se o teu Deus é grande ou não, é o que Ele é que diz quem Ele é. Levanta a tua mão e diz: obrigado por o Senhor ser quem o Senhor é. Deus é bom, muito bom. Você que está online, você vai ouvir a palavra de Deus. Então sua casa, seu carro, onde quer que você esteja, vai se tornar numa extensão, porque o nosso Deus é onipresente. Então se prepare para receber a porção do que Deus tem para você. Vamos ouvir a palavra. Abra a sua Bíblia no primeiro livro, Gênesis capítulo 3, verso 8. Gênesis 3, 8. A guerra começou com uma voz. É o que nós vamos conversar aqui. Gênesis 3, 8. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou:
Quem contou a você que estava nu? Quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? Curva sua cabeça. Peça ao Senhor para falar com você nesta noite. Tire toda a expectativa de mim. Coloque a expectativa no Senhor. Esta palavra tem um compromisso com a sua alma, com o seu espírito, com a sua vida. E nós imploramos para que esse Deus tão amoroso fale conosco. Senhor, o nosso desejo é te ouvir. Nosso desejo é sermos alinhados e tratados pela tua palavra. Tua palavra que nos põe em pé, que nos cura, liberta. Então nós imploramos, fala conosco nesta noite. Encha-nos de fé, encha-nos de verdade, Senhor. Afasta da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de ti, Pai. Que esta palavra seja um destravar. E aqueles que estão aqui, Senhor, realmente desejosos a serem alinhados, que encontrem a verdade que está na tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém e graças a Deus. Eu quero falar hoje sobre uma guerra que começou antes que alguém percebesse. Uma guerra que começou no jardim. E do jardim, essa guerra atravessou toda a Bíblia. Chegou na sua casa. Chegou na sua mente. E chegou no seu coração. Mas para entender o texto que a gente leu, de Gênesis 3, é importante a gente lembrar do Gênesis capítulo 1, o começo de todas as coisas. Em Gênesis 1, 28, Deus deixa muito claro o objetivo de ter criado a raça humana, o homem. Diz: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na, ou subjuguem a terra. Deus criou o homem para o governo, para a liderança. Deus criou o homem para governar a terra. Adão, quando nasceu sem medo. Não tinha no Éden vergonha, comparação. Não havia nenhuma crise de identidade. No jardim do Éden não havia ansiedade. O Adão não procurava quem ele ia se tornar, porque ele já nasceu pronto. Ele já tinha tudo o que precisava. Ele já vivia completo dentro dele. Adão não procurava Deus como eu e você procura hoje. Não. Deus já era o ambiente. Todos os dias a presença de Deus ia ao jardim. Tudo funcionava bem, tudo em ordem. Tudo estava alinhado, cada coisa ao seu devido lugar. Não havia espinhos, não havia pestes, não havia animais ferozes, não havia ataques. O Éden era uma extensão do céu. Mas isso me intriga, porque se tudo no Éden era perfeito, como tudo deu errado? Se tudo era perfeito, como é que esse lugar perfeito, eu saio dele para ir para um cemitério? Como é que eu saio desse lugar perfeito de autoridade, de governo, para ir para um lugar de medo? Como é que eu saio desse lugar onde eu tenho uma presença maravilhosa e eu vou para um lugar de fuga? Porque a humanidade, ela não perdeu o jardim porque faltou recursos. A humanidade perdeu o jardim porque ela entrou numa guerra. E o mais assustador é que esta guerra ninguém percebeu quando ela começou. Eu digo para você que as maiores guerras da nossa vida, que vão destruir coisas valiosas, elas começam e a gente nem percebeu. Talvez hoje exista uma guerra que tem tudo preparado para arrebentar coisas importantes na tua vida e você nem percebeu. Essa guerra que vai arrebentar Adão e Eva não foi uma guerra com espada, não foi uma guerra com exército, não se derramou uma gota de sangue, não houve uma explosão. Sabe como começou essa guerra? Com uma conversa.
Essa guerra começou com uma conversa que virou uma pergunta. Sim, a guerra começou com uma voz. Uma voz. As maiores batalhas da sua vida começam não com coisas ao seu redor, mas com coisas que querem entrar dentro de você. Entrar na sua mente, invadir a sua vida. Porque se essa coisa conseguir te desconectar da palavra de Deus, o resto cai sozinho. O resto cai sozinho. Sozinho. E é nesse momento que a serpente aparece. Satanás não está interessado no fruto, porque Deus tinha dito que havia um fruto que Adão e Eva não podiam comer. Não, o diabo não está interessado. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, a primeira coisa que o diabo está dizendo é: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Presta atenção. A pergunta da serpente para Eva não é sobre a árvore. A pergunta é sobre o que Deus falou. Ela está se lixando para a árvore. Ela não quer nem saber da árvore. Ela não quer. Ela quer saber do que Deus falou. A serpente não está tentando descobrir o que Deus disse, porque a serpente sabe. Irmão, se tem uma coisa que o diabo conhece, é o poder da palavra. O diabo conhece. O diabo sabe que o universo foi criado pela palavra. O diabo sabe que a luz apareceu pela palavra. O diabo sabe que o sol e a lua vieram pela palavra. O diabo sabe que tudo que há de acontecer, acontecerá pela palavra. Ele sabe que a palavra tem autoridade. Ele sabe que tem proteção em quem confia na palavra. O diabo sabe que existe vida para quem confia na palavra. Então o objetivo não é descobrir o que Deus falou. O diabo sabe o que Deus disse. O diabo sabe que Deus falou que não podia comer. O objetivo dele é questionar no coração de Eva o que Deus falou. Ele quer mexer no coração de Eva. Ele sabe que com a palavra ele não pode, mas se ele conseguir tocar no que Deus falou no coração de Eva, o resto desmorona. Porque toda queda começa quando a palavra deixa de ser absoluta, quando a palavra de Deus não é plena, quando eu não consigo confiar mais. Porque quando a palavra não é absoluta, eu começo a negociar coisas que não deveria. Quando a palavra não é absoluta, observe, a serpente não diz: Deus não existe, Eva. Não. A serpente não diz: abandone Deus. Não, a serpente não diz: pare de congregar, pare de ir para a igreja. A serpente apenas cria uma dúvida: foi isso mesmo que Deus disse? Satanás não quer te tirar daqui. Ele quer colocar dúvidas no seu coração. Ele não quer dizer para você que vir à igreja é ruim. Não. Ele prefere muito mais um crente aqui dentro que duvida da palavra do que você lá fora. Porque a dúvida é o primeiro estágio da desconexão. E se alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui, você tem que entender que aquilo que você acredita é a coisa mais importante da sua vida. O que você acredita, o que você rega. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5: destruímos argumentos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu destruo, eu não converso com ele, eu não flerto com ele, eu não digito nada para ele. Eu destruo e eu levo cativo todo pensamento que torna-me obediente a Cristo. O que me torna obediente a Cristo, eu pego, coloco dentro da minha cabeça, fecho a cela, jogo travo o cadeado, jogo a chave fora. Porque toda guerra invisível começa antes da visível. Antes de estourar fora, estoura dentro. Toda derrota pública começou numa derrota privada. Toda vergonha pública começou numa vergonha que ninguém sabia. É assim que o diabo trabalha. E existem vozes chamando você para responder perguntas que o objetivo dela é enfraquecer. Existem conversas que não merecem a sua atenção.
Existem coisas que você está ali vivendo a sua vida, e aí vamos conversar sobre isso. É isso mesmo que Deus disse? É assim mesmo que Deus abençoa? É assim mesmo que é ser crente? Você já sabe que é, porque Deus já falou com você, mas Ele pergunta de novo, Ele quer uma nova confirmação, porque Ele quer mudar os seus olhos, porque aquilo que você continua ouvindo, eventualmente vai parecer verdade. Se você ouve Satanás hoje, se você ouve Satanás amanhã, se você ouve Satanás depois de amanhã, a voz do diabo começa a ser uma verdade na sua vida. Você tem que aprender a cortar coisas que questionam aquilo que Deus disse. Você tem que começar a cortar ambientes, porque se você ouvir continuamente o que você ouve todo dia, passa a ser verdade. Se você ouvir a palavra todo dia, a fé vai ser uma verdade. Se você adorar a Deus todo dia, a adoração é uma verdade. Se você ler a Bíblia todo dia, o que está na Bíblia é uma verdade. Mas se você ouvir fofoca todo dia, a fofoca é uma verdade. Se você ouvir a mentira todo dia, a mentira é uma verdade. Repita comigo: o que eu ouço todo dia se torna uma verdade. A serpente está falando, e aqui está uma das maiores estratégias do inferno. Ele sabe que não precisa destruir você de uma vez. Ele não precisa, basta fazer você duvidar um pouquinho. Você estava tudo bem, agora você duvida um pouco. Você duvida um pouco que Jesus Cristo te ama. A queda apenas revelou uma batalha que estava acontecendo dentro de Eva. Eva não caiu com Adão porque mordeu a maçã. Não, Eva caiu com Adão porque ela começou a duvidar na conversa com a serpente. Não foi o fruto que a derrubou, foi a conversa. O fruto foi a exposição pública, mas o fruto só foi mordido porque a conversa estava lá. Quais são as conversas que você tem que cortar? Quais são os lugares? E eu vim anunciar hoje: a voz da serpente continua sendo uma voz, mas a voz de Deus continua sendo a verdade. A serpente continua falando, entrando nos jardins de hoje, mas a voz de Deus continua sendo a verdade. E hoje nós vamos calar a voz da serpente para ouvirmos a verdade. Nós não vamos perder nada daquilo que temos, que Deus nos deu. Nós não vamos destruir. Há uma voz que quer destruir você, e hoje esta voz será destruída pelo poder do nome de Jesus. O alvo da serpente nunca foi o fruto. O alvo da serpente foi Deus. Observe o próximo movimento da serpente, lá no versículo 5. Primeiro ela faz uma pergunta, e agora ela vai questionar o caráter de Deus. É que Deus sabe, a serpente diz para Eva, é que Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, merecedores do bem e do mal. A serpente está insinuando algo perigoso. A serpente está olhando para Eva e dizendo: Deus está escondendo algo de vocês. Deus não quer o seu bem. Deus está limitando o seu crescimento. Deus está cortando suas asas. Deus não quer que vocês tenham tudo. Não. Todo pecado nasce de uma suspeita de Deus. Todo pecado nasce porque quem suspeita de Deus tem uma confiança ferida. E quem tem uma confiança ferida não acredita que Deus é bom. E quem não acredita que Deus é bom não vai obedecer. Será que não é isso que está acontecendo com alguns aqui? Você tem duvidado do caráter de Deus. Será que ser crente realmente vale a pena? Será que ser um dizimista realmente vou prosperar? Será que realmente ofertar como o pastor diz? Será que isso vai acontecer? Será? Eu sei que na Bíblia está escrito, mas será que isso é verdade? Será que Deus é o bom pastor e Ele vai cuidar de mim mesmo? Será? Será mesmo? Porque enquanto eu estou duvidando do caráter de Deus, suspeitando do cuidado de Deus, o meu coração começa a desconfiar e a ferida vai trazer. Eva não caiu porque desejou o fruto. Eva caiu porque começou a ver Deus de uma forma errada. Ela começou a ver Deus como alguém que não é tão honesto, que não é tão verdadeiro, alguém que não cuida tão bem, porque agora a serpente colocou uma dúvida. Uma dúvida: será que Deus vai curar mesmo? Será que Deus vai cuidar mesmo? A serpente, ela reaparece dizendo: olha, nos dias de hoje, se Deus fosse tão bom, se Deus se importasse, se Deus realmente estivesse vendo, se Deus estivesse ouvindo, sua vida não estaria assim. Agora escute o que eu vou te falar aqui. José foi vendido pelos irmãos, mas ele nunca permitiu que a dor modificasse a interpretação que ele tinha sobre Deus.
Jó perdeu tudo, mas ele nunca permitiu que a tragédia interpretasse Deus no lugar dele. Paulo foi preso e ele nunca permitiu que as correntes interpretassem o Deus que ele servia. Pedro foi preso também, e ele nunca permitiu que as prisões interpretassem Deus. Levanta as mãos para cá. Maturidade espiritual é continuar confiando em Deus, mesmo quando você não está entendendo absolutamente nada. Porque quem explica o teu Deus não é a tua dor. Quem explica teu Deus é a palavra. Quem explica teu Deus não é o câncer. Quem explica teu Deus é a palavra. Quem explica o tamanho do teu Deus não é teu desemprego. Quem explica o tamanho do teu Deus é a palavra. Quem explica teu Deus não é quem te traiu. Quem explica teu Deus é a palavra. Não é o teu momento que diz se o teu Deus é grande ou não. É o que Ele é que diz quem Ele é. Levanta a tua mão e diz: obrigado por o Senhor ser quem o Senhor é. Não deixe. É o que a serpente está tentando fazer. A serpente está colocando dúvida. Dúvida. Quem explica a Deus é a Bíblia. E tem gente dizendo: oh, eu não sei se Deus existe porque o meu momento é ruim. A minha fase é ruim. Sua fase não tem autoridade para dizer quem é o Deus que você serve. Tua dor, você manda ela calar a boca. Quando a tua dor começar a falar do tamanho do teu Deus, você diz: você cala a tua boca, que você não tem autoridade, dor, para dizer quem é o meu Deus. O meu Deus está escrito na palavra quem Ele é: forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, bom pastor. A minha dor não vai pregar para mim, eu vou pregar para minha dor. O meu medo não vai dizer quem é meu Deus. E eu te pergunto: quem é que controla a tua visão sobre Deus? Quem é que controla a tua fé sobre Deus? Quem é que controla? Porque quem tiver a tua visão tem a tua direção. Quem controla o que você vê, controla para onde você anda. Quem interpreta sua fé, sua dor ou a palavra? Porque depois que a palavra é questionada, a gente começa a interpretar tudo de forma errada. O texto diz que Deus entra no jardim. Eles mordem o fruto proibido. Deus entra no jardim. Gente, o que acontece aqui é um milagre, sabe? Porque aquele jardim era uma extensão do céu. Naquele jardim não havia pecado. Naquele jardim havia convívio de Deus. A Bíblia diz que sempre na viração do dia Deus estava lá. Imagine você estar num lugar onde Deus vai conversar com você, bater papo com você. Mas naquele dia alguma coisa de errado estava no jardim. E o que acontece aqui é um milagre, porque se Deus fosse só justiça, o capítulo terminaria na hora que Eva mordesse o fruto proibido. Mas Deus não aparece ali como um juiz. Deus aparece ali como um pai. Um homem correndo de Deus, escondido atrás das moitas do jardim, e Deus procurando um homem. E lá no versículo 9 do Gênesis 3, Ele faz uma pergunta: onde você está? No 3 eu vou dizer, vou contar e você diz a pergunta, ok? 1, 2, 3. Onde você está? Como é que um Deus que vê todas as coisas pergunta onde Adão está? Deus não está atrás de geografia. Deus está atrás da condição. Deus sabia exatamente onde Adão estava. Mas Deus queria mostrar para Adão por quê? Que até ontem ele era livre e hoje ele não é mais. Por que até ontem tudo estava bem e hoje não está mais? É como se Deus falasse: onde você está, Adão? Ei, Adão, que lugar você foi parar? Ei, Adão, quem você se tornou, meu filho? Oh, Adão, como é que você saiu de um lugar de autoridade para um lugar de medo? Como é que você saiu de um lugar de honra para um lugar de vergonha? Ei, Adão, onde você está? Você nunca se escondeu de mim. Você me recebia todos os dias com alegria. Ei, Adão, onde você está? Porque é exatamente isso que o pecado faz com o homem. Ele leva todas as pessoas para um lugar que as pessoas nunca imaginaram ir. É isso que o pecado faz. O pecado nunca vai valer a pena, porque ele vai colocar você num lugar que você nunca desejou estar.
E nós não temos muito cuidado com o pecado, brincamos com ele, brincamos e flertamos, porque ninguém acorda um dia dizendo: eu vou terminar distante de todo mundo, eu vou terminar preso. Ninguém acorda dizendo: eu vou terminar frio, eu vou terminar sem a minha família, eu vou terminar sem o meu ministério. Ninguém acorda dizendo: eu vou terminar envergonhado. Não, mas quando a palavra perde autoridade, a visão muda, e quando a visão muda, a direção muda. E aí Adão sai de trás da moita, e ele disse: ah, Deus, eu me escondi, porque eu tive medo, eu estava nu. E aqui acontece algo extraordinário, porque Deus ignora o drama, e Deus vai direto na raiz do problema. E Deus faz uma outra pergunta para ele. No versículo 11, Deus diz: mas quem contou a você que você estava nu? Quem contou isso? Se sempre é eu, você e Eva, e eu nunca toquei nesse assunto com você, e eu nunca te expliquei nada sobre isso. Como é? A pergunta de Deus não é sobre quem despiu você, não. A pergunta de Deus é: quem falou disso com você? Quem tocou nesse assunto? E aqui tem uma profundidade enorme, porque Adão sempre andou nu no jardim. A nudez nunca foi um problema, nem para ele nem para Eva, desde o dia que o Senhor os criou, porque eles estavam nus por fora, mas cobertos por dentro. Hoje a nossa sociedade é o contrário, a gente está nu por dentro, e por isso tem que se cobrir por fora, porque estamos tão nus por dentro que vemos maldade em tudo. Então naquela época Adão andava nu, e não havia problema, não havia maldade. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, que ele e Eva andavam nus e não tinham vergonha alguma. A nudez não era um problema. A nudez chegou no capítulo 3. A nudez chegou depois que eles ouviram quem não tinha que ouvir. A nudez chegou. Então o que mudou? O corpo é o mesmo, os órgãos sexuais são os mesmos. A Eva tem o mesmo corpo, o Adão tem o mesmo corpo, mas o que mudou? A percepção mudou dentro de mim. Escute, o primeiro ataque do diabo contra você não é contra o seu comportamento, é contra a sua identidade. Ele quer mudar a sua identidade. Até ontem eles andavam daquele jeito, mas aquele jeito hoje eu tenho vergonha. Até ontem você era um adorador, mas agora eu tenho vergonha de adorar. Até ontem você orava, agora você tem vergonha, porque você tinha um comportamento, e Satanás não mudou seu comportamento, ele mudou a sua identidade. Coisas que eram valiosas, agora você tem vergonha. Tem vergonha de falar a paz do Senhor, tem vergonha de cantar mais alto, tem vergonha de ser um voluntário, e agora você começa a ver nudez. É o que acontecia. Nunca Eva já tinha visto Adão pelado desde quando nasceu, mas agora olhar para o Adão pelado dá vergonha, porque antes da queda de Adão, ele via tudo pelos olhos de Deus, mas agora depois da queda, ele vê tudo pelos olhos da serpente. É triste dizer que hoje nós olhamos tudo pelos olhos da serpente. É isso que o pecado fez com a humanidade. Hoje a gente batalha olhando pelos olhos da serpente. A gente não tem como não ficar com o pé atrás com as pessoas. Não dá para ser ingênuo. E essa batalha continua a mesma hoje. Deus chama você de filho, e a serpente chama você de fracasso. Deus chama você de escolhido, e a serpente chama você de descartado. E é por isso que Deus pergunta, repita comigo: quem te contou isso? Porque o problema dessa pergunta não é a nudez, o problema é a mentira. A mentira. E aqui está uma das maiores revelações desse texto, porque a primeira coisa que Deus confronta não é o comportamento, não é porque eles amarraram agora galhos, folhas nas partes íntimas. Deus, por que você colocou aí essa tanga, Adão? Por que você colocou esse top, Eva? Deus não está questionando a mudança, Deus está perguntando a narrativa. Por que a conversa mudou? Por que a mentalidade mudou? O problema nunca foi morder o fruto, o problema foi ter ouvido a voz. É a voz que está trazendo uma guerra que vai estourar lá na frente.
na mordida do fruto, mas não é o fruto é só a cereja do bolo. Começou com a voz. Quais vozes erradas você está ouvindo? Que talvez você está dizendo, tem nada a ver, pastor, porque toda prisão começa com uma mentira. E eu quero dizer hoje, algumas mentiras vão cair por terra aqui hoje, porque Deus manda eu te perguntar, do mesmo jeito que Ele perguntou para Adão, quem é que contou isso para você? Deus manda eu te perguntar, quem é que disse mesmo que acabou? Quem é que disse que acabou? Quem te contou que eu desisti de você, diz o Senhor? Quem foi que te contou que a tua história terminou do jeito que terminou agora? Quem foi que te contou que a sua melhor fase ficou para trás? Quem foi que te contou que eu não posso curar essa doença? Quem foi que te contou que eu não posso prosperar você nesse ano? Quem foi que te contou que eu não posso restaurar sua família? Quem foi? Você está escondidinho aí, mas quem foi que te contou? Quem foi que te contou? Porque Pedro pecou, mas Pedro nunca foi um fracasso para Deus. Davi pecou, mas Davi nunca foi um fracasso para Deus. Jonas fugiu, mas Jonas nunca foi um fracasso, porque existe uma diferença. Fala comigo, identidade e pecado. Pecado é uma coisa, identidade é outra. A acusação vem e diz assim, ó, você é o seu pecado, você é isso. Isso é acusação, isso é pecado. Mas a identidade, o Espírito Santo vem e diz assim, ó, você é filho amado e você fez algo feio. Deus separa o que você fez do que você é. O diabo diz que você é o que você fez, mas Deus diz, eu sei quem você é e eu sei o que você fez. Vamos tratar o que você fez e eu recupero quem você é. Grita bem alto, eu não sou o meu pecado. Levanta as mãos para o inferno ouvir. Satanás vai ter que colocar o rabinho entre as pernas. Grita, eu não sou o meu pecado. Eu não sou o meu pecado. É por isso que Deus está perguntando para Adão, quem te contou? Porque antes de restaurar Adão, Deus tem que arrancar a mentira. Deus tem que revelar a mentira. Mentiras trazem sentimento de rejeição, de abandono, de frustração. E Deus quer mudar a sua situação, mas Ele não tem como mudar a situação sem arrancar a mentira. Quando você arranca a mentira, você devolve a visão. E quando devolve a visão, você devolve a direção. Imagine o peso naquele jardim. Imagine a cara de busanfa de Adão, a vergonha de ter desobedecido uma ordem clara de Deus. Aí Deus pergunta para eles. Adão olha para Eva e diz, ei Deus, foi ela. Foi ela. Foi a mulher que tu me deste. Ele ainda culpa a Deus, porque quem deu a Eva para ele? Então foi, se o negócio deu ruim aqui, foi porque o Senhor não fez uma mulher decente para mim. Foi a mulher que tu me deste. Aí a Eva olha para Adão e diz, eu, Adão? Não fui eu não. Quem foi? Foi a serpente. Ninguém assume responsabilidade, porque quem peca perde a capacidade de olhar para si. Quando você vê pessoas justificando o tempo todo os seus fracassos, dizendo a culpa é do fulano, a culpa é do cicrano, pode ter certeza, ela está afundada no pecado. Porque quem sai do pecado não vai para a janela, vai para o espelho. Arrependimento não é janela, arrependimento é espelho. Eu vou para o espelho e digo, eu pequei, eu errei, eu desobedeci. O pecado diz, eu pequei porque o fulano me largou, eu pequei porque é a crise, eu pequei porque eu fui abandonado. O Adão e Eva estão atolados no pecado. Então ele diz, foi a Eva. E a Eva diz, foi quem? A serpente. Porque enquanto a mente está contaminada, ninguém assume responsabilidade. E aí Adão ainda é pior, porque ele fala, foi a mulher que tu me deste. Só que aqui chega um momento importante. Olha para mim. Nesse momento onde Adão e Eva falharam, a aliança foi detonada, irmãos. O jardim do Éden está chorando. Tudo perfeito. Tudo. Alguém que foi feito para governar foi enganado, duvidou de Deus. Todo mundo ali, se eu tivesse ali no camarote, eu ia falar, agora eles estão fritos, vão ser condenados. Todo mundo ali esperaria uma derrota,
plena. Todos esperariam o fim. E aí, no meio desse clima pesado, de Deus confrontando eles, nasce um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Porque nesse momento, Deus Pai tira os olhos de Adão, tira os olhos de Eva, e Ele vai olhar para a serpente. E nasce uma guerra. Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus olha nos olhos da serpente e diz: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Preste atenção. Adão está caído, Eva está chorando, o pecado está tomando o jardim, e Deus agora começa a falar de Jesus. Jesus. Existe algo extraordinário aqui, porque antes de expulsar Adão do jardim, Ele nem falou dos espinhos, Ele ainda nem falou do suor, Ele ainda nem falou da morte, mas Ele já está falando da redenção. Aleluia. Porque a primeira resposta de Deus ao pecado não foi condenação. A primeira resposta foi esperança. Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Antes que Adão caísse, já tinha uma solução. Antes que a serpente atacasse, Deus já tinha a cruz no coração. Antes que o pecado entrasse, o cordeiro já estava preparado. É por isso que em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, João escreve que todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto. Onde? Quando? Desde a criação do mundo. Jesus Cristo não morreu quando foi pregado numa cruz. Jesus Cristo morreu desde o princípio de todas as coisas. Porque quando o diabo disse: agora eu acabo com o plano de Deus, para cada veneno do diabo havia um antídoto no céu. Para cada resposta do diabo, eu vou acabar com o que Deus fez. Deus já tinha um plano. Então Deus olha para a serpente e Ele praticamente anuncia o fim de todas as coisas. Deus diz para a serpente: você vai ferir o filho da mulher no calcanhar. Deus diz, mas Ele repete dizendo: mas o filho da mulher vai esmagar a sua cabeça. Ferir alguém no calcanhar é dor. A serpente causaria dor, e não foi isso que aconteceu? Jesus Cristo passou por muita dor. Sim, cumpriu-se a profecia. A serpente mordeu o calcanhar. Ela causou dor, que se transformou em coroa de espinhos, em escravo, em cravos, em humilhação. A serpente feriu o calcanhar. Mas tudo que um calcanhar ferido pode provocar é dor. Mas qual é o resultado de uma cabeça esmagada? Qual é o resultado de uma cabeça esmagada? É dor ou é morte? É dor ou é destruição? Então, antes de tirar Adão e Eva do jardim, Deus olha para a desgraçada da serpente, que liberou uma voz e diz assim: eles vão sair do jardim por pouco tempo, porque você ainda vai causar dor neles, mas eu prometo, eles vão esmagar a sua cabeça. Vão esmagar a sua cabeça. Vão esmagar. Jesus seria ferido e Satanás seria vencido. Jesus passaria pela cruz e Satanás vai perder todo o domínio. Jesus vai entrar num túmulo, mas vai sair desse túmulo com a vitória. É por isso que a cruz nunca foi uma tragédia.
A cruz foi a emboscada que Deus criou para pisar na cabeça da serpente. O inferno pensou que estava vencendo, mas estava entrando no maior processo de derrota já visto na história. Porque quando Cristo morreu, o pecado perde a autoridade, e quando Ele ressuscita, a guerra muda de lado. Quando Deus venceu na cruz, a derrota do Éden foi engolida. Jesus venceu, grita comigo: Jesus venceu. Jesus venceu. Eu amo o meu Deus, porque no pior momento de Adão e Eva, antes de dar a pena, Ele diz: paguem o preço, mas já tem redenção para vocês. Deus não estava procurando Adão atrás da moita para humilhá-lo. Deus estava procurando Adão atrás da moita para dizer: mesmo depois de tudo que você fez, eu continuo vendo quem eu fiz. Deus continua sabendo quem Ele fez. Você pode estar desmaiado, parece que caiu do 10º andar de tão atrapalhado que está. Você parece que nem tem mais o tico e o teco na cabeça. Mas hoje existe uma pergunta ecoando nessa igreja: onde você está? Onde você está? Existe algo que não sai da minha mente, porque depois da queda, depois da culpa, depois do medo, depois do esconderijo, depois da vergonha, Deus continua fazendo a mesma pergunta: onde você está? Onde? Onde você está? Deus não perguntou o que você fez, Ele perguntou: onde você está? Os homens perguntam: o que você fez? O que você fez? Porque eles querem esfregar na tua cara, dizendo que você é o que você fez. Mas Deus pergunta: onde você está? O erro é evidente, mas Deus não está procurando um erro, Deus está procurando um filho. Um filho. Deus não entrou no jardim naquele dia procurando um problema. Deus entrou no jardim naquele dia procurando uma pessoa. Onde está você hoje? Onde está a sua paixão por Deus? Onde está a sua fome pela presença? Onde está a sua entrega? Onde está a sua obediência? Onde está o fogo do Espírito Santo na sua vida? Onde está aquele homem que orava e o céu se abria? Onde está aquele homem que acreditava? Onde está aquela mulher que lia a Bíblia e o coração pegava fogo? Onde está aquela pessoa que era imparável? Onde está aquela pessoa que adorava e não negociava nada, não negociava princípio? Onde está? Porque o mesmo Deus que entrou no Éden está entrando na Eu Sou Suki Okawe 483, está entrando em cada casa, e Ele continua entrando em jardins, em hospitais, em penitenciárias, em casas, em corações. E Deus não está entrando aqui para te destruir, Ele está entrando para te restaurar, Ele está entrando para te cobrir, Ele está entrando para lembrar quem você é, quem você é, quem é o xarabá, canta lava, sorebenda lava, fadalai. Quem você é, quem você é. Porque a serpente grita: você é a sua queda, e Deus diz: você continua sendo meu. O Espírito Santo me deu esta palavra, porque existem pessoas cansadas e muitos desgastadas aqui, lutando batalhas que talvez ninguém conheça. E você tem hoje vergonha, e você diz: mas pastor, foi aquele dia que tudo desgraçou. Não foi aquele dia. Aquele dia foi a explosão da vergonha. Essa guerra não começou aquele dia. Essa guerra começou antes, e você nem tinha percebido. Foi a voz. Mas Deus manda te dizer: essa guerra já tem vitória decretada. O máximo que vai doer é uma mordida no calcanhar, mas o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. E eu quero declarar a queda de Satanás na tua casa. Eu quero declarar a queda de Satanás nos seus negócios.
Eu quero declarar a queda de Satanás na sua saúde. Eu quero declarar a queda de Satanás na vida dos teus filhos. Eu quero declarar a queda de Satanás no teu casamento. Eu quero declarar a queda de Satanás na tua mente. Eu quero declarar a queda de Satanás no teu chamado. Eu quero declarar que a serpente nunca venceu, o pecado nunca venceu, a morte nunca venceu. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. E se Ele venceu, nós também venceremos. Venceremos. Nós também venceremos. Isso me anima muito. Te anima? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Isso te anima? A gente lê esse texto e não percebe. Eu estava lendo ele ontem e minha cabeça quase estourou, que eu já preguei várias vezes e eu não percebi que antes de Deus falar dos espinhos, da dor de parto da mulher, Deus estava dizendo: ei, serpente, você acha que me pegou de surpresa? Eu já tinha um plano para todo. Qualquer presepada que Adão e Eva fizessem aqui, eu já tinha um cordeiro, uma cruz preparada. O teu fim é o mesmo: Satanás será esmagado. Você não é o seu erro. Você não é o seu erro. Sua identidade não veio do pecado, sua identidade veio do céu. Você não é o seu erro. E hoje nós vamos decretar quedas e cadeias e grilhões. Feche os seus olhos. A pergunta para você hoje é a mesma: onde você está? Feche os seus olhos. Até ontem a nudez não era um problema, mas hoje eu tenho vergonha. O que é que começou com uma voz, uma mensagem, uma conversa? O que é que começou? O que é com uma reunião? O que é que começou a colocar dúvida? A dúvida de que Deus não vai conseguir me abençoar, a dúvida de que eu não sei se eu vou ser crente, a dúvida que eu não sei se esse negócio de ser voluntário, até ontem era tudo o que você queria, tudo o que você queria era Deus, era Deus, era Deus, era Deus, mas agora não, agora eu estou cheio de dúvida, eu estou cheio de questionamentos, eu quero uma conversa. Se ninguém me provar, eu vou embora, porque entrou uma voz desgraçada, uma voz sutil, que essa voz não está preocupada em te tirar da igreja, essa voz só quer destruir a sua fé. Dúvida, 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 porque se eu duvido eu peco, se eu duvido eu desobedeço, se eu duvido eu mudo a visão, e quem muda a visão muda a direção. Mas hoje você está sendo alertado por Deus. Deus sabe que Satanás continua falando, mas o diabo não tem a verdade. Quem tem a verdade é o céu, e a verdade está caindo sobre nós aqui. Eu estou derramando uma unção de verdade, 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 para libertar sua cabeça. Levanta as tuas mãos, libertar a sua mente, libertar a sua alma. Eu declaro que você está voltando agora, porque por mais que tenha doído, você vai esmagar a cabeça da serpente. Comece a buscar o Espírito Santo agora. Feche os teus olhos. Comece a buscar o Espírito Santo. Comece a buscar o primeiro amor. Comece a buscar a aliança. Feche os teus olhos. Pastor, o que eu faço? Dá glória ao nome de Jesus. Deus vai visitar pessoas cansadas aqui, porque o Espírito Santo não abriu mão de você. Deus está dizendo onde você está. Mostra para Ele. Chama a atenção dEle agora. Onde você está? Vai dizendo: eu estou aqui, Jesus, me pega. Eu estou aqui, Jesus, me pega. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus, me pega. Me pega, Jesus. Me pega, Jesus, me pega. Eu estou aqui, Senhor. Eu realmente larguei. Eu realmente parei, mas eu estou de volta. Eu estou de volta, e eu tenho uma promessa: eu vou esmagar a cabeça da serpente. Eu vou esmagar a cabeça da serpente. O meu Deus me ama. O meu Deus não me vê como um erro, Ele me vê como Ele é meu Pai. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder. Poder, abra a tua boca e glorifique. Abra a tua boca e sinta a glória te envolvendo. Abra a tua boca e seja recuperado pela unção, pelo poder, pela graça do Pai. Abra a tua boca e dê liberdade ao Espírito Santo. Você que está aqui a primeira vez, dê liberdade ao Espírito Santo. Liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade ao Espírito, o fogo do Espírito, a graça de Deus, o poder de Deus. Eu não quero a voz da serpente, eu quero a presença. A presença. Diga para Deus que você confia nele. Vai dizendo: Deus, eu confio em Ti.
Vai dizendo: Deus, eu nunca vou duvidar do Senhor. Vai dizendo para Ele: Deus, é a Tua voz que importa na minha vida. Vai dizendo: Deus, eu nunca vou ouvir ninguém além do Senhor. O Senhor é a minha fonte, o Senhor é a minha alegria. Vai falando para Ele, vai falando para Ele que a serpente não tem poder na sua vida. Vai falando para Ele que você crê na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Vai pregando para si mesmo, vai pregando para si mesmo: eu creio na Bíblia, eu creio no Espírito Santo, eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu creio no céu, eu creio na salvação, eu creio no sangue de Jesus, eu creio no batismo, eu creio na igreja, eu creio no servir, eu creio que o Senhor é fiel, eu creio que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu creio na palavra, eu creio nas promessas, eu creio no guarda de Israel, eu creio que quando eu não tiver nada dando certo, Deus não vai me abandonar, eu creio na fidelidade de Deus, eu creio na lealdade